Hello. Hello, Dr. Derek. How are you tonight? Great. How are you, Mary? Boa noite, João. Tudo bem? He's muted. Yeah. There we go. Boa noite. Okay, Mary. So I don't have I'm not I know what the outline says, but I don't know what the PowerPoint says. So I'm going to Well, Livia has the PowerPoint is exactly what the main is with okay. the words in bold that have the fill-in lines. Okay. So, because I was looking over the PowerPoint to get myself oriented in what Mm-hmm. would be spoken about this evening. So, and I downloaded the student's manual so that I could sort of keep an eye ahead of where the slides will be. Okay. And one of the changes, I don't know if I don't know what Raymond's going to do, but from this point forward, there's been so much trying to, people worried about getting the word to fill in the blank, all that kind of stuff, right? Uh huh. And so I'm just going to start giving them their student notes with it already filled in. Uh-huh. I mean, the His PowerPoint will just, last notes were completely filled in. what's that? His last notes were Yes. completely filled in. His Jonas ones were Okay. just were full out. So He has already made that change, and so that's good. Like for the Thursday class of this week, the New Testament elective, I'm just providing them with the notes, with their just the notes straight up, right? uh-huh. So, um, but anyway, so hopefully that'll work a little better because they're so distracted by trying to fill it in, they don't get all the other stuff that's in there, Yeah. which that's not good. No. It is not good. All right, let's see Well, it's they're here. trying to hear. They hear the English. They're listening for the Portuguese to come. They're seeing what the slide says, and they're trying to fill it in. So it's It's tough. It is tough. Yeah. hyper multitasking. Absolutely. Yeah. It's like I Okay. have I have my phone if I have to look up anything on the Bible. I have the student manual on my tablet. I have a pen to write down if anybody starts talking over long to try to take notes to not get too lost. So Okay. Okay. The make sure I pull the right one up here for today. With the syllabus. There we go. Okay. Make sure I got the right one there. Okay. Yeah, they were having some problem. Alexandre was telling me about getting the books. You see, when they order it from Amazon.com.br, there's an extra fee that's charged. Not to the students, but to us. And so, we make like 50 cents on a book that costs $32. And so so but for this class, I think we're going to go ahead and let him do that. He was going to try to figure that out. mm-hmm. Alexandre. We'll give them a few minutes tonight before we get started. I know they're signing in for the first time. So. Because there are I looked, I think there were either 12 or 13. Okay. Okay. That's good. So here she goes. Yay.
We have 7 here, and there's 12 or 13 or 14. Okay. It's either 12 or 13. Estamos esperando um pouquinho, porque a página diz que há ou 12 ou 13 pessoas matriculadas e só tem vocês 7 que estão aqui por enquanto. Então, estamos dando só mais um pouquinho para ver quem vai aparecer. Mas eu já liguei, ele já está gravando, então se você quer marcar sua presença, pode marcar sua presença, já está gravando. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Virgília. Tudo bem? Boa noite, pastor. Boa Tudo bem? noite. Que hora para você, Virgília? Hello. Olha, são 23 horas e... O café tá forte, né? São... Precisa de tempo, é isso mesmo? Agora? Agora que precisou, hein? Difícil. ok. E também só tem papel reciclado, certo? Seria a primeira aula, eu não posso perder. Da outra vez eu compliquei com isso. É. Verdade. Alexandre, quanto é o aluno essa noite? Quanto é o aluno essa noite? Hello. Hello, quanto é o aluno essa noite? Eu não entendi. Quantos alunos? Ah, sim. 15, 14? Um, Não? um momento, um momento. Página diz 12 matriculado. Deixa eu só confirmar aqui nas inscrições. 12. Exatamente. 12. 12? 12. 12, tá bem. 3, 6, 9, 10, ok. 12. 2 missing. 4, 5, 6, 7. Faltam 2, né? Uhum. Você já iniciou a gravação, né? Já. Eu queria só fazer uma pergunta. Ele falou, desculpa estar entrando agora, mas ele falou sobre a questão de obter o livro pela Amazon? Yeah. Uhum. Uh-huh. Yeah, you were talking about how to get the book through Amazon. Right. Ok. Amazon.com.br bem para agora. Ele vai entrar em conversa com você no privado ao respeito. Ok. That you'll get in touch with him particularly to talk about it. All right. Okay, we are missing 2 students. Is that correct? Tá faltando 2 alunos, correto? Sim. É. And will they be here tonight, or do you know? Eles vão estar presentes aqui hoje à noite ou você sabe? Você tá sabendo? Não, não estou. Mas é comum, às vezes, o aluno atrasar um pouco no primeiro dia. Yeah, he's not certain, but it's very normal for someone to come in late on the first night. So Sure. Okay. All right. Good evening, everyone, boa noite todos. and Boa welcome noite. to the introduction to Christian apologetics.
E bem-vindo à introdução à apologética cristã. Is there anyone that does not have the materials for the course? Alguém que não tem os materiais para esse curso já disponível para eles? Okay, all right. Well, if you will, and you still have control of the screen, is that right, Mary? Yes. Okay, so if you'll go ahead and put up the, before we pray, if you'll go ahead and put up the syllabus in Portuguese, please. Oh, I do not have the syllabus. I only have the PowerPoint. Oh, she didn't give you the syllabus? No, she only sent me the PowerPoint. Okay, all right. Okay. Well, let's begin tonight with a word of prayer. Vamos começar hoje à noite com uma oração. And I'm going to ask Dwayne if he would pray for us, please. Eu vou pedir a Duane para fazer essa oração para nós, por favor. Amém. Amen. Tava bem baixo. Okay. Mary, what's going to be the quickest way for me to get it to you so that you can put it up on the screen? Is it going to be WhatsApp or an email? No, WhatsApp. I've got my WhatsApp open. Okay, let me send you the Portuguese version so we can put up on the screen. Okay. All right, let me go here. Add this to it. Documents. O Dr. Derek está me mandando o cronograma para estar colocando a visão para todos. Vai demorar um momentinho. Pede para ele ver se ele sabe mudar o nome dele aí no vídeo dele. Tá com seu nome. Eu sei, eu vi. É só ele clicar com o botão direito sobre a imagem e rename. Vou. Você pode fazer isso como, Eu estou tentando. como host. Aham. Okay, Mary, did you get that? You come through yet? I did. Downloading now. I don't think it's in Portuguese. Wait a minute. We'll see in just a minute. It's opening. Yeah, it's in Portuguese. Okay, good. All right, you'll pull that up. Okay. First time I'm sharing in Word, so. Boom. All right. Okay, let me see that. Todo mundo pode ver o que está sendo compartilhado? Tá, obrigada. All right, welcome to the Christian Apologetics course. Bem-vindo ao curso do Apologéticos Cristão. We're going to go over the syllabus for the course that we'll be following the next weeks. Agora vamos tratar o cronograma do curso que vamos
fazer nas próximas semanas. You'll see the first item is where you can contact me on WhatsApp or email. A primeiro item você vai ver como você pode ficar em contato comigo. O número do telefone é o WhatsApp ou pelo e-mail aqui. So if you need to get in touch with me for some reason, please do so. If you're going to miss a class or if there's some other problem that you're having. Então, se você precisa ficar em contato comigo, pode usar esses e-mails. Se você vai faltar uma aula ou se há uma outra pergunta que você tem, essas são a maneira que você pode ficar em contato. The next item will be the course description. A próximo item é a descrição do curso. And we're going to basically we're going to discuss implications and applications of apologetics with respect to evangelism. E nós vamos discutir as implicações, tanto as aplicações do apologética cristã enquanto é relevante ao evangelismo. So while there are many topics that could be discussed in a theological fashion, Enquanto há vários tópicos que podemos ser discutidos no método com teologia, we're going to focus on how it affects evangelism rather than theological arguments. nós vamos focar em como essas implicações e aplicações são focadas na área de evangelismo ao invés de teologia em geral. So our overall purpose in apologetics is obviously to make disciples of the culture in which we live. Então, o propósito geral da apologética cristã é que nós podemos estar fazendo discípulos na cultura em qual nós vivemos. This course has 3 objectives that are listed under the course objectives. Esse curso tem 3 objetivos que está aqui listada nos objetivos do curso. And of course, the required text is the Christian apologetics that you see listed on the syllabus as well. E o texto necessário é o que você está vendo listado aqui, o livro da apologética cristã, com essas informações. I understand that there is some problems that are occurring in trying to order it on the American Amazon. Eu entendo que há alguns problemas quando pessoas estão tentando pedir esse livro através do Amazon dos Estados Unidos. It is okay to order it on the Brazilian one for this class, but just know that they charge an extra fee for that book. Tá, está tudo bem dá para pedir através do Amazon do Brasil, só fique sabendo que eles colocam uma taxa extra no livro através do site do Amazon do Brasil. If I remember correctly, part of the fee the seminary pays and part of the fee the purchaser pays. Se eu estou correto, o próprio seminário vai pagar e quem está pedindo o livro vai estar pagando dessa taxa extra. But if you have any problems obtaining the book, please contact Alexandre Aquino so he can help you with that purchase. Se há algum problema no pedido desse livro ou tentando adquirir, vocês podem ficar em contato com a Aquino para dar assistência nesse assunto. Now we'll look at the course requirements. Agora, vamos olhar os requisitos do curso. We are not a video school. Nós não estamos seminário do vídeo, através do vídeo. Which means that attendance via Zoom classes is required. Então, comparecimento da sala de aula aqui virtual é necessário. And MECI requires us to have it for you to attend at least 5 out of the 6 classes. E o MEC insiste que você está presente de 5 dos 6 aulas. You do not have to have permission to miss a class. Você não precisa ter permissão para faltar numa aula. But you do have to have permission to miss more than one. Mas você tem que ter permissão para faltar em mais do que uma aula. And to miss an additional one has to be for some family or personal emergency.
Para faltar numa segunda aula, teria que ser para alguma emergência familiar ou alguma coisa emergencial em geral. And that is always at the discretion of the professor. Essa está sempre do conceito do próprio professor da sala. 2 absences or more will result in an incomplete grade, which means you will not get credit for the course. 2 ausências ou mais vai dar uma nota de ser incompleto e você não vai receber pontuação para essa aula. The textbook for this course will need to be completely read within 1 month of the course ending. A leitura que você tem é o texto necessário listado aqui em cima, e esse tem que ser lido dentro do próximo mês após o término das aulas. Mary, does it say 2 weeks on the one that you have? Yes, it does say 2 weeks. Okay, it needs to say 4 weeks. O que está aqui no requisitos do curso, no número 2, fala que a leitura tem que ser íntegra dentro de 2 semanas após a conclusão do curso. Vocês têm 4 semanas após a conclusão do curso. Essa informação você pode estar, se você imprimiu, pode riscar por 4 ao invés de 2. And there will be a section on the Edabobby website where you can annotate when you've completed reading the book. E vai haver lugar dentro da plataforma do Edabobby para você marcar quando você tem feito essa conclusão de leitura. For the course evaluation, Para a avaliação desse curso, reading the book is actually worth 20%. o trabalho de leitura é atualmente só 20%, não 25% como marcado aqui, mas é 20%. And class participation is 30%. E a participação de classe vai tornar 30% ao invés de 25%. So you would get 5% of your grade for each class that you attend, and there's 6 classes. Então, entre essas 6 aulas que você tem para estar presente, cada aula vai ser 5% da sua nota final. And then the final exam is worth 50%. E o teste final é os 50% da pontuação. So completing the book and attending the classes are half of your grade. So you want to make sure you complete both of those. Então, terminando a leitura do livro e participando aqui na sala de aula é 50% da sua avaliação. Então, faz as coisas necessárias para marcar a sua presença e a término da leitura. So what that means is that we will not present the grades for the course until a month after it's completed to allow time for completing the reading. E o que isso significa é que a nota final de vocês não vai ser disponível até um mês depois da conclusão do curso, para dar esse tempo de leitura de aquelas 4 semanas depois da conclusão do curso, para dar esse momento para todos ler e terminar. So the exam, you do not have to pass the exam, obviously, to pass the course, if you've done your reading and you've attended each class. Então, não é absolutamente necessário para você passar na sua prova final para passar no curso, se você tem feito o trabalho da leitura e tem sido presente em todas as aulas. All of the questions on the exam they come from the student notes that you've been given. Todas as perguntas que vai estar na prova final vai ser extraída da sua manual do estudante. So you want to make sure that you're reviewing those notes each week so that you don't try to learn it all at the very end. Então, é importante que você está fazendo uma revisão das anotações semanalmente, para que no fim você não precise estar revendo tudo de uma vez só.
The course outline describes the topics for the next 6 weeks. O contorno do curso vai falando todos os tópicos que vai ser tratado nesses próximos semanas. Tonight, we will do our best to get through faith and reason and the arguments for the existence of God. Hoje à noite vamos fazer tudo de passar pelos tópicos de fé e razão e tratar os argumentos para a existência de Deus. Next week, if we do not finish the arguments for God, we'll finish that up, and then we'll talk about the other topics listed for week 2. E se não dá para terminar todas as informações a respeito da existência de Deus, vamos terminar esses argumentos semana que vem e depois prosseguir com as outras informações alistadas aqui no papel. Mary, does yours have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? They actually have dates. I'm sorry, does it have what? Does it have the day of the week, or does it have the date? It has the date, the numeric date on it. Oh, yours does. Okay, good, because mine does not. Okay, good. All right. This one does. Okay, so you can see the other topics that we'll be covering, and then of course the last class is the final exam. Então, dá para você estar lendo todos os outros tópicos que vai ser tocada cada semana e no último é, claro, o exame final. Are there any questions about the syllabus? Há alguma pergunta a respeito do cronograma da aula? Essa mudança de 2 para 4 semanas na leitura do livro é só para este módulo ou é para todos os módulos a partir de agora? The change of 2 to 4 weeks for the reading allowance, is that for this class only, or will this be for all of the classes? That's going to be for every class from now on. They'll have 1 month, unless it's different. Mary, for example, and you can word this however you need to. For example, the lexical Greek is such it's only a 50-page book. There's no need to have a whole month to read 50 pages. But most classes will have the 4 weeks. Yes. Essa mudança vai ser para praticamente todas as outras aulas sendo dado, só que, tipo, o único, por exemplo, o léxico grego é uma leitura tão curta que não vai precisar essas 4 semanas, mas para os outros cursos que têm um livro maior, essa mudança vai acontecer para aquelas aulas, sim. Ok. Okay. All right. Any other questions? I'm not Alguma gonna outra? rush you. Mary, tá me ouvindo? Eu estou escutando, sim. Sim. Não, eu só queria falar que eu comprei agora pela Amazon do Brasil o livro. Tá saindo, o e-book tá por R$ 9,90. Tá. Eu até coloquei o link no WhatsApp do grupo, no grupo do WhatsApp. Okay. John just went through the Amazon, the Brazilian Amazon, and got his. He put the link of how to acquire it in the WhatsApp of the group. So, and it went through just fine, and it was $9.90. So, Okay, and that was for the ebook, correct? yes. Mm-hmm. All right, so hopefully we've complained about the extra fee they've been charging, so maybe they've changed that. Possibly. Oh, ele já falou e deu uma crítica para a Amazon pedindo que eles retirem essa taxa extra, então parece que eles já retiraram. Então, obrigada pela informação e os outros alunos vão agradecer pelo link, senão já adquiriu. Okay. All right, any other question? Alguma outra pergunta? Okay.
then we will begin with the lecture for this evening. Então, vamos começar com o nosso. The first topic that we're going to discuss is the relationship between faith and reason. O primeiro tópico que nós vamos tratar é o relacionamento entre razão e lógica. It's important for us to understand what each of these words represent. É importante para nós entendermos o que essas palavras significam. And so, in order to understand what they mean, we must understand the purpose and the process in which they function. Então, para entender a significância e a utilidade dessas palavras, precisamos entender o propósito e o processo em qual essas palavras estão utilizadas. So, the object or purpose of reason means all that reason can know. Então, o objeto ou o propósito da razão significa tudo o que essa razão pode saber. So, reason doesn't try to amass complete knowledge, Então, a razão não tenta acumular todo o entendimento, but it means to amass relevant knowledge to the person attempting to gain knowledge. mas ele está tentando agregar todo o entendimento ou saber que é relevante para a pessoa que está atrás dessas informações. Reason acknowledges that there are some truths that do not pertain specifically to reason's method. A razão entenda que há alguns assuntos que são verídicos, mas fora do assunto que está sendo tratado pela pessoa. As such, that means that reason is more subjective than objective. E por causa disso, a razão é mais subjetivo do que objetivo. So the act or the functioning of reason means all the subjective, personal acts of the mind. Então, o ato da razão significa todos os atos pessoais subjetivos da mente. So something that is reasonable to one person might not be reasonable to another person. Então, uma coisa que é razoável para uma pessoa pode não ser razoável para uma outra pessoa. And yet both of their reasoning will be accurate and truthful. E mesmo assim, a razão de cada vai ser verídico para cada So the limits of reason are limited by subjectivity. Então, os limites da razão são colocados no limite do como a coisa é subjetivo da pessoa, para cada pessoa. So that might cause us to think that reason and divine authority are in opposition to one another. E esse pode nos deixar a pensar que a razão e a autoridade divina estão em desconsonância um com o outro. Because divine authority is not subjective, it is objective. Porque a autoridade divina não é subjetivo, é objetivo. And reason is subjective, it is not objective. E a razão é subjetivo, não é objetivo. And yet, when properly understood, reason is the friend of faith, not its Mas- enemy. Quando está entendido na maneira correta, nós vemos que a razão é o amigo da autoridade divina. It also is the friend of hope. It does not necessarily create despair. A razão também é amiga da esperança. Reason is the friend of unconditional love rather than conditional love. A razão também é amiga do amor incondicional, ao invés do amor condicional. And reason is also the friend of truth and not untruth. E também a razão é amiga da verdade e não a inverdade. However, in our world today,
reason is seen as the opposite of faith. Mas no mundo atual, a razão é visto como a aposta do fé, porque a razão é amiga da fé. And that is not because the people of faith don't accept reason, but it's because the people of reason don't accept faith. Não é porque o povo do fé não aceita a razão, mas é porque as pessoas da razão não aceitam a fé. In their mind, reason and faith cannot be melded together in a compatible manner. Na mente de pessoas da razão, a razão e fé não pode se juntar numa maneira que é consoante com a vida. And because of their stern objection of faith, it causes believers to reject reason. E por causa da maneira que as pessoas de razão rejeita a fé tão fervorosamente, essa causa pessoas de fé a rejeitar a razão. So between believers and non-believers, one of the obstacles is the relationship between reason and faith. Então, dos obstáculos entre os crentes e descrentes é esse entendimento desse possível consonância entre razão e fé. Okay? And so that's why it's important for Christians to be the ones to make the crossover rather than unbelievers. Essa é a razão da importância para o crente fazer esse ponte de fé para a razão, ao invés de pedir essa ponte seja feita pelas pessoas de razão para a fé. The Bible tells us that a person of non-faith cannot know God unless God reveals himself to them. A Bíblia nos fala que uma pessoa, um não cristão, não pode entender de Deus se não é a Deus que se revela ele mesmo para essa pessoa. So that means a person of reason and not of faith is unable to make the connection with faith without the help of God. Isso significa que uma pessoa de razão não pode fazer esse ponte para o próprio fé e entender o que é fé sem a intervenção do próprio Deus. So that's why it is incumbent upon Christians to reach over into reason and help the lost come to faith. E essa é a razão que é a necessidade para os cristãos faz esse trabalho de alcançar, dar a mão para as pessoas do razão, o não crente, para pegar eles e traz eles a entender a respeito do fé. And that effort is what we call Christian apologetics. E é esse esforço que nós chamamos de apologética cristã. And it is evangelistic because it's helping people come to faith in God. E esse trabalho é evangelístico porque está ajudando pessoas a chegar à fé em Cristo. Any exercise of Christian apologetics without an evangelistic effort does not produce the will of God. Qualquer atuação da apologética cristã sem o intuito de evangelismo não vai resultar em a própria vontade de Deus. In apologetics, we're not trying to show people that they are wrong. Na apologética, nós não estamos tentando mostrar para uma pessoa que eles estão errados. We're not trying to show them that we are right. E também nós não estamos tentando demonstrar que nós estamos corretos. We're trying to show them their need for God. Estamos tentando demonstrar para eles a necessidade que eles têm para Deus. If they reject that effort, then we have done our part and that is on them. Se eles rejeitam esse esforço nosso, nós podemos dizer que nós fizemos a nossa parte nesse trabalho. But if we have misused apologetics for a non-evangelistic purpose, then that is on us. Mas se nós temos usado a apologética cristã no intuito sem ser o intuito
evangelístico, então nós podemos falar que nós temos errado nesses esforços. When we are discussing the object or the purpose of reason, there are three things that we can point to. Quando nós estamos falando a respeito do objeto ou o propósito da razão, nós podemos falar a respeito de três coisas. The first one is that all truths can be understood by reason without faith. Nós podemos falar que todas as verdades podem ser entendidas pela razão sem a atuação da fé. We see this in science all the time. Nós vemos isso na área de ciência o tempo todo. The truth that a creator created the heavens and the earth is more proved by science than any other description of how creation came to be. O fato que criador criou os céus e a terra é mais visto e comprovado pela própria ciência do que podemos estar falando que está aceito pela fé. So to say that a lost person can't understand a truth because they're lost, that is a false reason. De falar que descrente não possa entender uma verdade só porque eles estão perdidos não é uma verdade, não. They might understand it, they just might not accept it. Eles podem entender a verdade, só que eles podem só não aceitar a verdade. For example, in 6 weeks, I'm going to turn 62 years old. Por exemplo, em 6 semanas, eu vou tornar 62 anos. Now, my mind thinks I'm still 35. A minha mente está pensando que eu só tenho 35 anos. And even though I know the truth that the body ages and starts to break down, I don't want to accept it. Mesmo que eu entendo que o corpo vai envelhecendo e ficando mais fraco e quebrando, eu não quero aceitar essa verdade. But truth is truth, whether I accept it and acknowledge it or not. Mas a verdade é a verdade se eu quero aceitar a verdade ou não. So when we are using apologetics in an evangelistic fashion, Então, quando nós estamos usando apologética numa modo evangelística, the truths of God that we are sharing with them, they can know them through reason. a verdade a respeito de Deus que nós podemos compartilhar, eles podem entender essa verdade. They can understand it, Eles podem entender essa verdade, but the key is whether they believe it or not. mas a chave é se eles acreditam a respeito da verdade ou não. I don't want to believe that my body is getting older and breaking down. Como eu não quero acreditar que o meu corpo está envelhecendo e ficando mais fraco. But that doesn't make it any less true. Mas só para eu não acreditar não faz essa verdade mais tão verdadeiro. And I know that all too well. Eu estou vendo essa verdade muito bem verdadeiro na minha vida. So all truth can be understood by reason without faith. Então, todas as verdades podem ser entendidas pela razão sem fé. The second is that all truth can be discovered by reason to be true without faith. Segundo, todas as verdades podem ser descobertas pela razão para serem verdadeiros sem fé. Now, that still doesn't mean that the truth is accepted. It just means that it can be discovered to be true. Essa ainda não significa que essa verdade é aceita, mas essa significa que essa verdade pode ser descoberta mesmo sem a presença de fé. The third is that all truths can be proved logically
by reason without any premises of an assumed faith whatsoever. E o terceiro é que todas as verdades podem ser provadas logicamente pela razão, sem quaisquer premissas assumidas pela fé. So reason is not the enemy of faith. Então, razão não é o inimigo da fé. Unbelief is the enemy of faith. Descrença ou a falta de acreditar é o inimigo da fé. Now, when we talk about reason, we also have to include a discussion about logic. Quando nós falamos de razão, também precisamos incluir uma conversa a respeito da lógica, Because logic is the means by which we reason to determine the truth. Então, a lógica é o caminho que nós chegamos à razão. And logic is manifested through three things: E a lógica é manifestada através de três coisas: through understanding, through judging, and through reasoning. através de compreensão, o julgamento e o raciocínio. So that process is I must understand it before I can know what it means. Então, o processo é eu preciso entender antes de ter essa plena compreensão. I must understand how something works, how it functions, and that's a logical process. Precisa entender como algo funciona, e essa vem através da lógica. Once I understand how it works, then I judge, not from a critical point, but I judge to determine what it's doing. Depois que eu tenho essa compreensão, eu posso estar entrando nesse julgamento, não no julgamento crítico, mas julgar como o agir está funcionando. So by logical thinking, I seek to understand something and to see how it functions. Então, através da lógica, eu trabalho em entender, compreender a respeito de uma coisa e ver como ele funciona. And then reasoning is the end result as I determine how it is used and whether it is valid or invalid. Tá? E pelo final vem o raciocínio, onde eu estou entendendo como o agir é utilizado e se tem o valor ou se é válido. We are inundated in our world with people trying to sell us stuff that we don't need, but they say that we do need. Nós somos sobrecarregados com pessoas falando que nós precisamos comprar muitas coisas e tem necessidade nessas coisas, quando realmente nós não temos necessidade para tantas coisas. And a number of years ago, we were approached to buy a washing ball. E alguns anos atrás, fomos falado que precisamos essa bola que coloca junto com a nosso para lavar a roupa. And you could put this ball in your washing machine and your clothes would come out cleaner. E você podia colocar essa bolinha dentro da máquina de lavar a roupa e a roupa ia sair limpinho. And so we bought this ball and we were using it instead of detergent. Então, nós compramos essa bolinha e estávamos utilizando ele ao invés de usar o sabão para a roupa. I understood the physics of how the ball was to function in the washing machine. Eu entendi o lado da física, como essa bola funcionava dentro da máquina de lavar roupa. And I was able to evaluate the process that it would go through to get the clothes clean. E eu podia avaliar o processo que ia passar para essa bola ajudar a levar a roupa a ser limpa. But it didn't make them clean. It didn't work. So I reasoned that it was not a truth what it claimed it could do. Então, eu podia ver que realmente não estava saindo tão limpo, então usei o raciocínio para ver
que essa afirmação não era válido. And so people who employ reason in their belief of God Então, pessoas que usam a razão na sua compreensão e aceitação de Deus, then they will often use logic, and when they don't see a proof at the end, they reject that God is real. eles colocam em ação a lógica da maneira de pensar, e quando chega ao fim e não veja o valor, eles vão rejeitar ou falar que não é válido a crença em Deus. So when a person of reason and not of faith uses logic, it is expressed in three manners. Então, quando uma pessoa de raciocínio e não da fé coloca a lógica em ação, essa lógica é expressada em três maneiras. First, they define the terms, Em primeiro lugar, eles definem os termos, then they give propositions for that term, e depois ele dá as proposições a respeito desses termos, and then they present arguments as to whether it is true or untrue. e depois eles apresentam os argumentos para a veracidade ou a falta de veracidade do assunto. And so when a person of reason and not of faith tries to believe in the God of the Bible, they will use those three things. Então, quando uma pessoa de razão e não da fé tenta colocar a crença de Deus em ação, ele vai usar essas três expressões de termos, proposições e argumentos. For example, we believe that God is all powerful and all good. Por exemplo, nós acreditamos que Deus é todo-poderoso e que Deus é bom. Okay? The proposition is, if God is all good and all powerful, then evil, bad, should not exist. Então, a proposição é, se Deus é todo-poderoso e se Deus é bom, então o mal não deve existir. And the argument is, since evil does exist, then they think that God is either not all powerful or not all good. E o argumento é, mal existe, e sendo que esse mal existe, então Deus não é nem todo-poderoso ou nem não é bom, ou ambos. So when engaging in apologetic with a non-believer, Então, quando você entra em apologética com descrente, the biggest opposition you will have is their logical reasoning. a maior oposição que você vai encontrar é essa razão lógica que eles vão colocar em prática. And it's not a problem with reason, it's a problem with their logic. Então, não é um problema com a razão deles, é um problema com a lógica. Because logic says, I decide the understanding, I decide the judging, I decide the reasoning, I decide the terms, I decide the propositions, and I decide the arguments. Porque a própria lógica diz que eu defino, eu decida a compreensão, eu decido o julgamento, eu decido o raciocínio, eu defino os termos, eu defino as proposições, e é eu que defino os argumentos. And since I am flawed, that means that my logic is flawed, even though my reason may not be. E sendo que eu sou falha, a minha lógica vai ser falha, mesmo que a razão pode estar correta. So the reason, the fact that their reasoning is bad is not because of the reasoning, it's because of their flawed logic that supports that reasoning. Então, não é que a razão dessas pessoas
quando a razão deles são mal, não é porque a razão deles é mal, mas é porque a lógica que está sendo, essa razão está sendo baseado é falha para eles ser pessoas So, falhas. so apologetics is directed toward individual logic and not reason. Então, apologética é direcionada na lógica particular, em particular, e não expressamente para a razão. So now let's turn our attentions away from reason and onto faith. Agora, vamos desviar nosso olhar do própria razão e dar uma olhada para o lado da fé. So the object of faith is not knowledge, but the object of faith means all the things believed. Então, o objeto da fé não é só entendimento, mas objeto da fé significa todas as coisas acreditados. So we don't have to employ reasoning in order to believe something. Então, nós não precisamos engajar a razão para acreditar em alguma coisa. And the act or the functioning of faith is more than merely an act of belief. Então, o ato ou função da fé é mais do que o mero ato de crença. So whereas reasoning was subjective, Quando o razão era subjetivo, faith is objective o fé é objetivo, in that it is based on belief and not understanding. porque é baseado em crença e não necessariamente o entendimento. Okay? In other words, you can't argue against a person's faith. Então, por exemplo, não dá para brigar ou lutar contra a fé de alguém. They either believe something or they do not believe something. Ou eles creem em alguma coisa ou não creem em alguma coisa. But you can argue against someone's reasoning because they may have misunderstood, and therefore their reasoning is based on a misunderstanding. That's subjective. Tá. Dá para debater e ter essa conversa contra a razão de alguém, porque é possível que eles não entenderam completamente. Então, para esse falha de compreensão, dá para ter esse debate e traz um entendimento correto. Okay? So when we're talking about the aspects of religious faith, there are 4 of them. Então, quando nós estamos falando a respeito dos aspectos da fé religiosa, há 4 aspectos. The first one is called emotional faith, O primeiro aspecto é chamado fé emocional. and that is when you have trust or confidence in someone that cannot be shaken. Essa é quando você tem uma segurança, uma confiança numa pessoa que não pode ser abalado. It may be based on things they've done, but many times it is not. It's just based on your belief. Tá? Às vezes é baseado no o que essa pessoa tem feito, mas a maior parte do tempo é baseado no mero fé. Then there is the aspect of intellectual faith, E o segundo é o aspecto da fé intelectual, and that is belief itself. e essa é a crença por si só. The fourth aspect of faith is volitional faith, Essa terceira é a fé voluntária, and that is an act of a person's their will, their determination. essa é um ato da própria vontade da pessoa. It includes a commitment to obey God's will, even when it's not logical. E essa inclui o compromisso da pessoa a obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não faz o sentido para a própria pessoa. For example, if someone is seriously injured and needs a physician, Por exemplo, quando alguém
é ferido gravemente e precisa médico. And then the doctor has done everything they could, but they could not fix whatever's wrong with the person. E o médico já fez tudo que for possível para ajudar, mas o que aconteceu não pode ser revertido. Believers will pray to God, trusting and believing that He can fix them or heal them without the use of a doctor. Ou pessoa pode ter fé e virar e acreditar em Deus e acreditar que Deus pode estar sarando e curando a pessoa, mesmo sem a intervenção ou ajuda do próprio médico. And they do that out of an obedience, out of a commitment to pray for the sick and infirm as the Bible instructs them to do. E esse surge de um compromisso e uma obediência de estar entendendo do que Deus tem falado a respeito de estar orando para os enfermos e estar pedindo a ajuda de Deus para as curas. So they're not praying hopelessly, they're praying hopefully and trusting. Então, o povo orando não está orando em vão, mas está orando com uma esperança no agir de Deus. The second or the fourth type, the last type, is called heart faith. Então, o último aspecto é chamado a fé do coração. And that is faith that begins in the very core of our being. E essa é uma fé que começa no cerne do nosso ser, do nosso centro. And that mysterious core is what the Bible calls the heart. E esse obscuro e misterioso centro de nosso ser é o que as escrituras chamam do coração. Okay. We've been going for about an hour, so let's stop here. Vamos dar uma pausa aqui. Já estamos trabalhando mais ou menos 1 hora. And before we take a break, do you have any questions about what I've covered so far with reason and faith? Antes de ter nosso intervalo, alguém tem uma pergunta a respeito do que já conversamos a respeito de razão e fé? Okay, all right, let's take. Whoop. Eu Pode tenho uma ser. pergunta. Tem como explicar de novo a questão da fé voluntária ali? Can you explain voluntary faith again, or volitional faith? Can I explain what now? The volitional or voluntary faith, the third one? Yep. It is an act of the will. It's a purposed commitment. I have decided to do this. É ato de vontade, é ato de compromisso que eu decidi a obedecer, eu decidi a seguir tal coisa. Everything indicates that I should do something different, but my faith says no, I'm committed to this and I'm going to do it. Tudo ao meu redor está falando que não é para estar eu não devo estar seguindo esse caminho necessariamente, mas pelo minha ato de vontade e entendimento a respeito de Deus, esse é o caminho que eu vou fazer, eu tenho esse compromisso, eu vou obedecer esse compromisso e seguir esse caminho. For example, there were two different times, this is the 10th year of the seminary. Aqui, por exemplo, esse é o 10º ano do seminário. And in those 10 years, there have been 2 times when I thought the seminary was done and would not continue on. Havia 2 momentos nesses 10 anos que eu achei o próprio seminário era para fechar, não ia avançar e acabar o seminário. The first time we were teaching a course in Orlândia and we had 100 students in the class. A primeira vez, quando estava fazendo o curso lá na cidade de Orlândia e havia
mais do que 100 alunos naquela curso. Then a person gave a bad report about us in Sao Paulo, and we lost more than 80 students. E depois daquele curso, um dos alunos deu uma má avaliação de nós lá em São Paulo e nós perdemos 80 daqueles alunos. Then the Brazilian who was supporting and advertising that ministry cut ties with us, and so we had nowhere to go. E o brasileiro que estava nos apoiando e divulgando as informações, ele cortou toda a comunicação conosco e nós estávamos meio lá boiando sem rumo. But through volitional faith, I did not accept the end of the seminary, and I went to Sao Paulo to start over again. Mas por causa desse fé voluntário, eu não aceitei o fim do seminário. Eu fui ao São Paulo e continuou o rumo com o seminário. And we built the seminary back up to having classes every semester, every year. E nós continuamos crescendo o seminário com cada curso, fazendo os cursos cada ano, crescendo com cada ministração dos cursos. The second time was when the COVID pandemic occurred, and we could no longer have classes in Brazil. E a segunda vez que achamos que ia fechar era quando o Covid bateu o mundo todo e não podia ter mais aulas presenciais lá no Brasil. But again, by volitional faith, I said, I'm not letting the seminary end. E mais uma vez, pela esse fé voluntário, eu falei, eu não vou aceitar o fechamento desse seminário. And I began experimenting with Zoom classes, and continued the seminary in that way. E começamos a experimentar e fazer as aulas através do Zoom, e nós continuamos a fazer o nosso rumo com o seminário nessa maneira virtual. Some of the people that were with me from the beginning said it wouldn't work, and they left us. Algumas das pessoas que estavam conosco desde o começo, nessa época, falou que não ia funcionar, e eles saíram da caminhada conosco. But myself and Pastor Alex, who was the co-founder with me, we refused to let the seminary die. Mas eu e o pastor Alex, o cofundador, não permitimos que o seminário morresse naquela época. So we prayed, and God restored, and we are having classes on Zoom, as many as we've had in the past. E nós oramos e Deus restaurou tudo, e nós estamos tendo nossas aulas aqui no Zoom e continuando o seminário até hoje. And this class is happening, and you are in this class because myself and Pastor Alex exercised volitional faith. E vocês estão aqui hoje à noite, através da plataforma do Zoom, tendo esse curso ministrado a você por causa desse fé voluntário que foi exercido por mim e por Pastor Alex, para continuar com esse seminário. I am not an emotional person. I don't think my kids have ever seen me cry. Eu não sou uma pessoa muito emotiva. Meus filhos nunca me viu chorar, eu acho. But every time I tell that story, I'm crying on the inside. Mas cada vez que eu relato essa história, eu choro, mesmo chorando interiormente. It's been extremely difficult, really. Me emociona porque tem sido caminho árduo. And I'm almost 62. E eu sou quase 62. I don't know how much longer. And so I hope that explains volitional faith. When everything says quit and give up, and you don't.
because you know it's God's will to keep going. Espero que esse explique um pouco melhor o fé voluntária. É não desistir, mesmo quando tudo está indicando você deve desistir, mas se você entende que Deus fala não desista e você continua. No one in Brazil or America would publish my textbooks for you students. No one. Ninguém ia publicar os nossos livros didáticos, nem no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos. So I wrote them, all 10 or 11 of them, and published them myself so that you would have them. Então, eu mesmo escrevi os 10 ou 12 livros, eu mesma, e foi atrás de publicar particularmente para que vocês podiam ter os livros didáticos. And almost every penny of the book, of the cost of the book, goes to Amazon and the publisher. We get almost nothing. A maior parte tem quase nada de lucro. O que vocês vão pagar vai para o Amazon e o casa que está publicando o livro, quase nada é retornado para o próprio seminário. So that, my friend, is the best example of volitional faith that I can give you. Então, esse meu amigo é um dos melhores exemplos de uma fé voluntária que eu posso dar para você. Okay, great question. Great question. Ótima pergunta, Alex. E Bem, Desculpa. Okay, any other question? Pode. Tira o seu. Desmuda de novo, Virgílio. Perdão, eu não sabia. sim. Qual é a diferença entre a fé voluntária e a fé de coração? So, what's the difference between the voluntary or the volitional faith and the heart faith? Okay. The volitional faith is an intentional act of the will. O fé voluntário é ato So voluntário do seu próprio vontade, do vontade. volitional faith is the bucket in the well that you lower down to get the water. Heart faith is the water that you draw from. Para dar uma metáfora, o fé voluntário é I'm sorry, my brain just blanked on the word. É o balde que você desce dentro do poço para pegar a água, e o fé do coração é aquela água que você está abaixando o balde para pegar. So if you don't have heart faith, you can't have volitional, intellectual, or emotional faith. Not Se possible. você não tem o fé do coração, você não pode ter fé voluntário, fé intelectual ou fé emocional. The other three are independent of each other, but those three are completely dependent upon heart faith. Os três primeiros fés são independentes, autônomos, não precisam um ao outro para existir, mas nenhum desses três podem existir sem o fé no coração. Ok. Other Alright. question? Alguma outra pergunta? All right, let's take a 10-minute break and we will come back with the relationship between faith and reason. Então, vamos tirar um intervalo de 10 minutos e depois disso vamos voltar com relação entre fé e razão. 10 minutos. Bem-vindo de volta, todo mundo.
Sim. Ih. Okay. All right. We will pick up where we left off on relationship between faith and reason. Vamos voltar e começar a falar a respeito da Okay. eu sei, And do relacionamento entre fé e razão. all right, here we go. Okay. First of all, faith is a subclass of reason. Em primeiro instante, a fé é subclasse de razão. And reason is a subclass of faith. E a razão também é subclasse de fé. And so the best way to describe it are two circles that interconnect in the center. A melhor maneira de explicar é dois círculos que fica interlocado lá no meio. Okay. And so faith and reason can be interchangeable. Então, fé e razão podem ser intercambiáveis. But they also can be mutually exclusive. E, no mesmo tempo, eles também podem ser mutuamente exclusivas. And there are even some instances where faith and reason overlap. E há alguns momentos em que fé e razão se sobrepõem parcialmente. So this is what we define as a fluid relationship between faith and reason. Então, nós definimos esse como um relacionamento fluido entre fé e razão. They have a dynamic, interchangeable, and yet exclusive relationship one with another. Eles têm um relacionamento dinâmico, intercambiável e, no mesmo tempo, pode ser exclusiva um do outro. So humanity has always struggled with the relationship between faith and reason. Então, a humanidade sempre tem tido uma dificuldade com esse relacionamento entre fé e razão. And so throughout history, there have been several theories developed about this relationship. E para essa razão, ao passar de toda a história, há várias teorias dessa relação entre fé e razão que têm surgido. The first one is called rationalism, Essa primeira teoria é chamada racionalismo. and it holds that everything we know by faith can be understood also, or discovered, or proved by reason, but not vice versa. Faith is a subclass or subdepartment of reason. Essa teoria do racionalismo fala que sustenta que tudo o que sabemos pela fé pode ser compreendido também ou descoberta ou provado pela razão, mas não vice-versa. Que fé é subclasse ou subdepartamento da razão. So rationalism elevates faith or elevates reason above faith, and faith is never above reason, ever. Racionalismo eleva razão acima da fé e fé nunca pode ser acima do razão em si. Most of the people who reject the Christian faith based on reason hold this theory. A maior parte de pessoas que rejeitam a fé cristã pelas razões racional seguem firme essa teoria desse relacionamento entre fé e razão. Because they say that if I can't find out the truths about Christianity through reason, then I don't believe it. Eles falam que se eu não posso entender a fé através de razão, então eu não vou depositar a minha crença nele. A second theory is the opposite of rationalism, and it's called fideism.
A segunda teoria é a aposta do racionalismo e é chamada fideísmo. Fideism totally dismisses reason and says that all knowledge is understood by faith and faith alone. Que a fideísmo coloca de lado, até nega a razão e afirma que o único conhecimento, ou pelo menos o único conhecimento certo que podemos ter é pela fé e coloca a razão de lado. A third theory is known as an identity theory of faith and reason. A terceira teoria é a teoria chamada identidade da fé e razão. Okay? And so it says that what we can know by both faith and reason is a logical possibility. Ele fala que tudo que nós podemos saber através de fé e razão é uma possibilidade lógica. But no one has ever had that ability or had that knowledge. Mas há ninguém que tivesse conhecimento e jamais a teve. So in the identity theory, neither reason nor faith is above the other one. They are seen as co-equals. Então, nessa teoria, nem fé ou razão é elevada acima do outro, que eles são co-igual. The fourth theory is called dualism. A quarta teoria é chamada dualismo. And dualism puts a separation between faith and reason. O dualismo coloca uma grande separação entre fé e razão. They are two separate things that can never be merged and can never be used together. São duas entidades que nunca podiam ser utilizadas junto e nunca podia estar andando junto. And the way that they do this is they say that faith pertains to sciences and maths and empirical reasoning. A maneira que eles falam isso é que eles reduzem a razão ao raciocínio científico e matemático e empírico. And that faith only has to do with personal, subjective attitude. E eles falam que a fé tem somente a ver com atitude pessoal e subjetiva. So if you're expressing something personal, you're expressing faith, you're not expressing reason. Então, se você expressa alguma coisa pessoal, você está expressando alguma coisa pela fé e não pela razão. And if you're talking about empirical or objective knowledge, that is reason, and it is completely separate from faith. Se você está falando a respeito do meu conhecimento empírico ou científico, é uma coisa que você está utilizando o razão. The fifth theory is that of partial overlapping. É o quinto, which is not listed here. Partial overlapping is not listed. Não. O quinto, que não está aqui no papel, é uma junção parcialmente toca sobrepondo do outro. Okay. I'll cover this a little bit slower then, Mary, okay? Yes, please do. Yes, okay. Truths of in partial overlapping, truths of faith are things revealed by God, but they're not understandable. Tá, nessa parte onde há uma parcial sobreposição um do outro, as verdades de Deus, the truth of God, say that again. Okay. My brain. Let me do this, Mary. Let me do this real quick. Okay, let me do this for you. This will be easier for you. Okay. Okay. Sorry, I was trying to hold on to all the information and I know you are. You're doing great. It's very difficult. the light.
I'll just put it in English, okay? Okay. Okay? Mhm. All right, so I'm going to read the whole thing in English, and then you can translate it as you read, okay? Will that work for you? Yeah, are you send your, Do you see it in the chat? oh, just a second, I have to go to the chat. Okay. I know you're here. There we are. Okay, Okay. yeah, go ahead. All right, let me do this as well. Give me just 1 second. Ele vai colocar tudo isso no chat e ler, e depois vai permitir que eu, vendo o que ele vai falar em inglês, se eu posso estar vendo para traduzir melhor. All right, I'm going to do this real quick, okay? Ok. There you go. Now I put both, okay? Uhum. Okay. All right, truths of faith. All right. Okay. So the truth of faith are things revealed by God, but they're not understandable, they're not discoverable, and they're not provable by reason. Que essas verdades de fé são coisas reveladas por Deus, mas não compreensíveis, nem detectáveis ou demonstráveis pela própria razão. And so the truth of both faith and reason are things that are revealed by God. And they are understandable and discoverable or provable by reason. Mas as verdades da fé e da razão são coisas reveladas por Deus, e por isso podem também ser compreensíveis e detectáveis, até prováveis pela própria razão. And the truths of reason and not of faith are also things revealed by God, but known by human reason. Que as verdades da razão e não da fé são coisas reveladas por Deus, mas conhecidas pela própria razão humana. And that's the relationship we talked about in the beginning, and that they're overlapping. E esse relacionamento que nós falamos mais cedo, onde eles têm essa sobreposição um sobre o outro, assim. And like two rings that are connected. Como se fossem dois elos conectados. And they have a place where they overlap. E há esse ponto onde eles têm essa sobreposição de informação. All right, so tell me this. Do you have in the notes 6 objections to faith and reason? No, I do not. The next thing I have are the arguments about the existence of God. Arguments is the existence of God, okay? All right. So I am going to do this, and I'm going to place it in, if it'll let me, I'm going to place it in the notes here. Just give me just a second, if it will let me do it. Okay. If it will let me do it. Okay. All right. Okay, it says my message is too long, so I'm going to put it in a WhatsApp to you, Mary, okay?
também. Eu vou pausar essa compartilhando porque havia uma informação não mandada que não está no manual que vai precisar ter essa acrescentado. Okay, do you have them now, Mary? I do. Okay, all right. As 6 objeções à fé e à razão, tá? Okay. So 6 objections for faith and reason, right? Essas 6 objeções à fé e à razão. The first objection is that God's ways and mind and nature are infinitely far above ours. So how can we expect to understand? Essa primeira objeção é que os caminhos, a mente e a natureza de Deus estão infinitamente acima do nosso. E por isso, como podemos esperar a entender esses caminhos? And the answer is we can understand what God has revealed to us. We can know God by revelation, even though we do not comprehend him. Mas a resposta a essa objeção é que podemos entender o que Deus nos revelou. Podemos conhecer a Deus por revelação, mas não o compreendemos. Okay? Objection number 2 is, isn't it humble to demean the powers of human reason? A segunda objeção fala, não é humilde rebaixar os poderes da razão humana? And the answer is no, it's not, because reason is created and designed by God. E a resposta é que não, porque a razão é criado, é projetado por o próprio Deus. The third objection is, but you are claiming a lot for human reason as used in practice, so isn't it kind of prideful to think human reason can know a lot about God? Então, a terceira objeção diz, mas você está reivindicando muito pela razão humana, como usando na prática. Não é orgulhoso pensar que a razão humana pode saber muito sobre Deus? Okay, and the answer is it's really more arrogant to say that we know so much about the limits of reason than assuming that we can put limits on reason in advance. Mas a resposta é que é bem mais arrogante dizer que sabemos tanto sobre os limites da razão do que supor que podemos impor limites à razão antecipadamente. And probably one of the most popular objections is why do a lot of smart people reject the combination of faith with reason? Provavelmente dos mais usadas objeções é porque muitas pessoas inteligentes rejeitam a combinação de fé com razão. And there's actually 3 responses to this objection. E atualmente há 3 respostas dessa objeção. The first one is Christianity is reasonable, but it's not always obvious to everyone. Essa primeira resposta é que o próprio cristianismo é razoável, mas não óbvio para todos. The second one is if Christianity is so unreasonable, then why have so many smart people accepted it? A segunda resposta é: se o cristianismo é tão irracional, por que tantas pessoas inteligentes o aceitaram? And the third response is smart people often reject Christianity because they simply don't want it to be true. A terceira resposta é que pessoas inteligentes muitas vezes rejeitam o cristianismo porque simplesmente não querem que ele seja a verdade. Objection number 5 is, aren't Christians' real reasons just really rationalizations? Quinta objeção é, mas as razões dos cristãos não são apenas racionalizações? And the response is, just because reason may not be provable
that doesn't make it a rationalization. Ó, a resposta dessa objeção é que o fato da razão não ser, não os torna necessariamente racionalizações. And then the last one is, doesn't reason take away the importance of faith? E a sexta objeção fala: a razão não tira a importância da fé? And the response is, understanding and proving our faith as we grow in our knowledge of the Lord validates our faith. It does not weaken it. E a resposta para essa objeção é que entender e provar nossa fé à medida que crescemos no Senhor valida nossa fé e não a enfraquece. That's all I'm going to cover about faith and reason. Do you have any questions about any of it at this point? Essa é tudo que eu vou tratar a respeito da fé e razão. Há alguma pergunta a respeito disso antes que nós avançamos para a próxima parte? All right. Essa parte Sim. tá no livro, na parte que fala fé e razão e 3 níveis de fé. Essa das objeções não está. Não no manual que eu tô falando no livro. Are these objections in the book? É a página 20. I don't know. Yeah. Antonio's answering and he said yes on page 20. So, we got Wait, Antonio. let me see. Yeah, Antonio looked in his book and he said on page 20. A página ela depende do modo de visualização que você está. And Entendeu? Aquino said that might not be page 20 of the book. It depends on the size. Para quem usa o Kindle é 20. Ou no caso eu aqui, né? But it's in the book, yes. Okay. Okay. I believe you. I wrote it so long ago, I don't know. Obrigada, Antônio, para procurar. Vamos acreditar, você já viu que está lá. Faz tanto tempo que Dr. Derek escreveu o livro que ele não está recordando se estava dentro ou não. Então, obrigada para verificar. Estamos gratos. Remember, I'm almost 62 and memory's the first thing to go. Lembra, ele vai fazer 62 anos e uma das primeiras coisas a ausentar da vida é a capacidade de lembrar. I don't forget the information. I just might not remember everywhere I put it. Não esqueça a informação, mas talvez eu não lembre em cada lugar que eu tenho colocado todas essas informações. Okay. No livro está na parte que começa a fé e a razão não se contradizem. É a partir daí que começam as objeções. He gave the title where the information is found under in the book. Okay. All right. Any other questions? Alguma outra pergunta? Okay. Let's start with the arguments for the existence of God, and we're going to stop at 8:30 this evening. Vamos continuar com os argumentos para a existência de Deus. There are 3 specific arguments for God's existence. Há 3 argumentos bem específicos para a existência de Deus. Cosmological, teleological, and ontological. O cosmológico, o teleológico e ontológico. Okay. And so for the cosmological argument, the nature of it is who or what
is the first cause? Tá, para o argumento cosmológico, a informação é cada who or what? Say that phrase again. Who or what is the first cause? A primeira causa é de quem ou o que é a primeira questão. And so it is an argument that begins with the phenomena of the external, and reasons on the basis of causation. Ele começa no pensamento externo e leva a causação, a razão para a causação, chegando para a interna. And it requires that first cause has to have a broad sense of intelligibility. E ele leva que essa primeira causação tem uma causabilidade bem abrangente. There are three premises to the let me get back here. Há três premissas para esse argumento. There we go. Okay. There are three premises for the argument. You said that. Okay. The first premise is that every being is either a dependent being or an independent being, meaning that they are self-existent. A primeira premissa diz que cada ser é um ser dependente ou um ser independente, que é um ser autoexistente. So not every being can be a dependent. Então, nem cada ser pode ser um ser dependente. Therefore, there has to exist an initial independent, self-existing being. Então, o terceiro, portanto, existe algum ser autoexistente fora desses outros seres dependentes. Right? Mary, o segundo é dependente ou independente? Não entendi. Dependente. Segunda premissa é que nem todo ser pode ser um ser dependente. E tem slide dessa parte já ou não? Está parado ali, não. Ah, ok. Desculpa, eu achei que eu tinha tocado. Perdão. Thanks. A primeira sorry, I didn't have the share on, I thought I did. Esse argumento cosmológico fala que a primeira premissa é que cada ser é um ser dependente ou um ser independente, que é autoexistente. A segunda premissa diz que nem todo ser pode ser um ser dependente. Levando a terceira premissa que fala, portanto, existe um ser autoexistente. All right, I've gone over the three premises. Okay. All right, let me get you. Okay, here we go. All right. Let me do this real quick so I can be done with that part. Okay, all right. So here's a critique of the cosmological argument. Okay? Uma crítica desse argumento cosmológico. The argument is only valid if all three of the premises are valid. Essa é que o argumento é só válido se os três premissas foram válidas. Okay? For example, in premise number 1, can something come from nothing? Então, olhando essa primeira premissa, pode algo vir de nada? Okay? Because if you're talking about a dependent or an independent, it has to start from something initially. Porque se você está falando de ser dependente ou um ser independente, tudo tem que ter uma origem de alguma coisa. Premise number 2, the critique asks the question, is an infinite being even possible? A segunda premissa pergunta, ser infinito é
possível. Now, if either premise 1 or premise 2 is false, then premise 3 has to be false. Então, se a premissa 1 ou a premissa 2 é falso, então a terceira premissa é falsa. And so the cosmological argument is based upon something pre-existing everything and not having an original source. Então, o argumento cosmológico é baseado em algo, um ser independente existindo fora de tudo, antes de tudo, e que desse ser autoexistente todo surgiu. Okay? So questions about the cosmological argument. Então, questões a respeito desse argumento cosmológico? Okay, we're going to stop there tonight and we'll pick up with the teleological argument next week. Então, vamos parar aqui para hoje à noite. E semana que vem vamos começar com o argumento teleológico. Okay, let me remind you to go ahead and get your book ordered if you haven't done that yet. Deixa eu te dar o lembrete a pedir o seu livro, se você já não fez esse pedido. Okay, so that you can begin reading it, so that 4 weeks won't be a big time crunch. E começa a fazer a sua leitura para que essas 4 semanas não podem ser uma coisa que pesa. Also, let me remind you that the questions will come directly from your student notes. Então, eu quero te lembrar que as perguntas do exame vai vir diretamente do seu manual do estudante. So make sure you take some time to review your student notes each week, so the exam will be easy when it gets to that time. Então, reserva um pouco tempo cada semana para dar uma releitura das suas anotações, para que quando chega o dia do exame, vai ser bem mais fácil estar achando as informações. Okay? All right, any other questions before we go? Ótimo. Mais alguma pergunta antes que nós saímos? O exame, conforme ele falou aí, ele deu a ideia de que seria pesquisado, uma prova com pesquisa ou não? So is it an open book test or not? Open It is notes? not an open book test. You It is can't an open- use. I said book, but they're allowed to have their notes. No. Oh, they are no? not. When you take the exam, you have nothing but the computer and you. That's Tá, it. então não é com pesquisa. É só você e o computador. E por isso é para estar revendo e fazendo para que possa estar lembrando, não reconhecendo onde estão as suas anotações. Okay, other questions before we go? Alguma outra pergunta? Okay, if Antonio's mic is working, if he would close us in prayer, please. And Mary will need to record a short recap after the class, okay? Então, Antônio, se seu microfone está funcionando, por favor, encerra nosso tempo em oração e logo em seguida eu e o Dr. Derek vão fazer a revisão. Oremos. Nosso Deus, obrigado pela oportunidade de termos essa aula. Obrigado pela vida do Dr. Derek. Obrigado pela vida da Mary, pelos nossos colegas. Nós possamos, ó Deus, colher e sempre aprender. Muito obrigado. Seja com todos os nossos colegas e abençoa realmente tudo que nós estamos estudando para que possamos colocar em prática. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amen. Amém. Okay.
And thank you to Mary for filling in for Livia tonight. E agradecimento para Mary, que está no lugar da Lívia hoje à noite, que tinha uma obrigação que não podia dar. Então, substituir. Tchau, tchau. See you next week. Tchau, boa noite, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Other than the systematic theology.